Boa noite, amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma live nesse Setembro Amarelo. Hoje nós vamos receber a psicóloga Renata Mello, que vai colaborar conosco com esse tema: a psicologia no processo de prevenção e pós-venção. Esperar que ela agora entre aqui, porque ela já enviou o convite. Olha ela aí. Boa noite, Renata. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Se você puder baixar só um pouquinho a câmera para a gente lhe ver melhor. Tá vendo muito lá em cima. Aê, beleza? Pronto. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Desde já de agradecer a colaboração com essa noite. A gente sempre sai mais rico depois que você colabora nas nossas lives. É sempre uma alegria, sempre uma satisfação. E aí o nosso tema, psicologia no processo de prevenção e pós-venção ao suicídio. Setembro Amarelo, então, a gente está aqui fazendo esta pequena provocação. Então, seja bem-vinda, a palavra inicial é sua, para que a gente possa aí construir juntos o caminho que a gente propôs. Então, eu quero começar dizendo que eu acho muito interessante, né, a ideia de Setembro Amarelo, trazer essa publicidade maior, né, sobre saúde mental, sobre como lidar com essas questões, mas o que sempre fica na minha cabeça, né, e eu sempre procuro trazer para todos que eu tenho contato, é a questão que existe o ano inteiro, né. Infelizmente, a gente só tem essa preocupação maior quando está ali a mídia colocando o Setembro Amarelo, mas o Setembro Amarelo, eles são 12 meses, na verdade, ali, que a gente tem de problemas sérios, né, de pessoas que ficam ali caladas, sozinhas, que não são entendidas, né, as pessoas ignoram o ano inteiro. Então, a gente está aqui em setembro, né, aproveitando o Setembro Amarelo para falar sobre isso, mas eu queria trazer essa provocação para vocês, né, essa consciência maior, e procurar, depois que passar setembro, continuar, né, procurando essas redes de apoio, você que sofre, ou se você tem alguém que sofre, procurar saber como lidar com isso. Então, eu queria começar falando sobre isso, né, infelizmente no nosso país faltam muitas políticas públicas, né, para a psicologia, para a gente mostrar melhor o nosso trabalho, o que, como psicólogo, profissional da saúde, psiquiatra também pode ajudar, né, infelizmente ainda vemos um tabu. Parece que Setembro Amarelo, esse tabu, ele some mais, né? Que aí as pessoas, elas podem falar mais abertamente, aí as pessoas postam, mas o ano inteiro a gente tem pessoas ali precisando, né? E queria já começar falando sobre o CVV, que é o número 188, né? Que a gente tem aí não só de Setembro Amarelo, mas o ano inteiro, para pessoas que estão ali no momento de crise, numa madrugada, onde o psicólogo no momento não está podendo atender, que tem pessoas treinadas e capacitadas ali para uma escuta, né, para um lado mais acolhedor. E aí passa a palavra para Dalmo, que quis fazer um pouco esse desabafo sobre, né, o Setembro Amarelo. Pois é, porque na verdade para nós que estamos na clínica, esse é um enfrentamento cotidiano, né? A gente sempre encontra essa situação relativa ao sentido da vida, tentativas de suicídio, sofrimentos familiares provocados pelo suicídio de alguém muito amado. E é bem interessante que a gente percebe que, para nós que estamos no trabalho, é um trabalho silencioso, né? Porque a gente consegue constatar, inclusive, a dificuldade que a família tem de se reestruturar a partir de uma experiência de suicídio, ou de se reestruturar a partir do fato de alguém ter tentado suicídio e não ter dado certo, né? Então, a pessoa, como é que ela vai encarar a família, a sociedade? Então, para nós é sempre uma luta silenciosa, justamente por ser um grande tabu nessa nossa sociedade, né? Por exemplo, aqui eu trago alguns dados, porque o nosso tema é prevenção e pós-venção. E aí você traz uma provocação muito pertinente, que é o fato de nós não termos uma estrutura de políticas de saúde pública em relação ao suicídio, nem de prevenção, nem de acompanhamento familiar, nem nas escolas. Então, é uma grande lacuna que existe aqui.
a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. E talvez seja um dado silencioso o fato de um suicídio a cada 40 segundos e a cada 41 segundos, pelo menos uma pessoa se depara com a necessidade de ressignificar sua vida. E a gente está colocando aqui uma pessoa que é a que é ligada direta, mas a gente sabe que cada suicídio interfere diretamente na vida de pelo menos 6 pessoas, entre 6 e 10 pessoas. Então, pelos dados, a gente tem mais ou menos aí 800 mil suicídios por ano e 4 milhões e 800 mil pessoas enlutadas pelo suicídio de alguém, né? Então, esse é um imenso desafio, justamente porque a gente precisa romper o silêncio em torno desse tema. E aí, como você também tem uma experiência clínica consolidada, né? Você tem um trabalho bem desenvolvido, eu acho que seria interessante a gente dividir assim, a prevenção e a pós-venção. Então, de uma maneira bem didática, o que a gente poderia sugerir como uma definição, né, de prevenção e quais seriam os caminhos para isso. Acho que Isso. seria interessante. A prevenção hoje ela já é falada, né? Assim, se busca que não se idealize, muito menos que se tente o suicídio, né? Porque a gente tem que dividir em 3 grupos, né? As pessoas que só idealizam, as pessoas que tentam e as pessoas que conseguem, né? Isso. Mas daí a gente vai falar depois do trabalho de pós-venção, que eu acho até bem. Não é que seja mais importante, mas eu acho um ponto bem interessante de trazer, porque se fala pouco, se fala muito em prevenção e pouco em pós-venção, né? Mas, seguindo o roteiro, vamos falar um pouquinho de prevenção, né? Como eu falei, existem os 3 grupos, né? E a ideação suicida normalmente acontece em silêncio, né? É aquela pessoa que está ali ao seu lado do trabalho, que, né, com as brincadeiras do dia a dia, mas que a cabeça dela é um turbilhão, que ela deita no travesseiro, ela não dorme, que a vida dela está desmoronando, mas a vergonha é maior, né? Porque o suicídio ele é muito ligado à falta de Deus, a fraquezas, né? Então ainda existe esse tabu muito grande. Então eu acho que a primeira coisa é, se você identifica alguém perto de você, né, que sofre com isso, é desmistificar isso, que é fraqueza, que é falta de Deus, e se colocar no lugar daquela pessoa que ela não quer acabar com a vida. A pulsão, né, Freud já falava, a nossa pulsão de morte. Freud, agora você me corrija. Um desses psicólogos já falava sobre a pulsão de morte, né? A gente tem esse vazio existencial e tudo mais, mas ninguém quer morrer. Nós queremos, né, quando a gente está em sofrimento, todos nós queremos acabar com a dor. Só que alguns veem a forma de acabar com a dor apenas com o fim da vida, porque não vê mais saídas, né? Às vezes a solução está ali diante do nosso nariz, mas quando estamos sofrendo, não enxergamos. E aí o papel do psicólogo, né? A mostrar outros caminhos, a ser um GPS para essa pessoa, mostrar que a vida não termina ali, que a vida ela tem muitas possibilidades e que a vida ela seria muito chata se ela fosse uma linha reta de só altos. Então a gente precisa ter esses altos e baixos. Só que o limiar da dor de cada um é diferente. A maneira como nós sentimos, né? Cada um carrega o fardo que aguenta. Então, um fardo que para mim é muito pesado, para você pode ser leve e vice-versa. Então, outra coisa é não julgar, mas esse problema, tanta gente com problemas maiores, eu acho que é a primeira coisa na prevenção ao suicídio. É você não falar isso nem de brincadeira, você não falar isso para ninguém, porque você não sabe o tamanho da dor daquela pessoa. Então, acho que a primeira coisa sobre prevenção é a gente ter cuidado como a gente fala, né, com as pessoas ao nosso redor, né, como a gente lida com a dor do outro, porque às vezes, fulano separou, por exemplo, e a gente acha que não, ele está sofrendo, mas vai ficar tudo bem, quando não, quando ele está ali já muito dolorido com tudo, né, e basta às vezes uma palavrinha errada para que ele de fato concretize, né, a ideação suicida. E aí eu passo a palavra aí um pouquinho para você, né, para não falar demais. É interessante essa perspectiva dos grupos, né? Por exemplo, quando você fala da ideação suicida, que é aquele sentimento que vai sendo construído, vai se alimentando, né? E vai ganhando forma, na verdade. E é interessante você propor como primeiro passo uma desmistificação, né? Porque no nosso contexto,
quando a gente fala do suicídio como tabu, existe uma história, né, em torno do suicídio. E, infelizmente, existe uma perspectiva religiosa, né, que interpretou de uma maneira muito pesada o suicídio, de modo que é interessante porque tem um momento da história em que a igreja, inclusive, priva o suicida daquelas orações típicas dos mortos, né? Aquela oração pelo falecido. O suicida não tinha direito a isso. E, além da morte física, a família precisava conviver com uma Morte espiritual. desintegração e uma desintegração da imagem da pessoa, porque, inclusive, aquela pessoa que cometia o suicídio, ela servia de um exemplo sobre o afastamento de Deus, né? A condenação direta, tal, vai para o inferno direto. Então a gente convive com um silêncio em torno do suicídio porque tem esse grande peso religioso ainda na interpretação. Então eu considero que é fundamental se falar sobre o tema para que a gente possa entender o que está acontecendo, né? E como apresentar possíveis caminhos. E aí você falou da ideação suicida. Eu só faria, assim, porque você também falou sobre isso, mas, assim, pensamentos de morte e ideação suicida, né? Porque pensamentos de morte são coisas corriqueiras que nós encontramos. A ideação suicida é justamente quando você começa a pensar e planejar como vai ser a sua, né? Como você pode dar cabo da sua vida. E tem um comentário aqui que alguém fez, eu queria já trazer esse comentário, porque tem a ver com o mito R. Carla, deixa eu ver aqui, R. Carla Mello. Ela fala de alguém que brincava, era solidário e que cometeu suicídio. É bem pertinente esse exemplo que ela traz, porque às vezes a gente tem uma imagem de quem seria o suicida, né? A gente imagina a pessoa e de repente você recebe a notícia e quando você vai olhar, não tinha nenhum, aparentemente não tinha nenhum sinal, né? Parece que a pessoa que ela traz aqui como exemplo, por mais que estivesse sofrendo por dentro, precisava apresentar uma imagem diferente para a sociedade, né? Até que não aguenta. Isso. A E aí primeira eu queria coisa que as pessoas querem saber, né, é o porquê. Né? E às vezes isso. não tem um Uhum. porquê sólido. Às vezes são gotas, né? Que enchem o copo e aquela pessoa não suporta mais. Uhum. Quando você fala é um desmanche que já vem de longo tempo até que chega o ponto que é insustentável, né? Isso. Essa E percepção. aí, quando a gente vê uma figura, né, as pessoas imaginam que é aquela figura triste, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa que tem um problema enorme de conhecimento de todos. E aí, quando essa Isso. pessoa vem a falecer por suicídio, poxa, mas eu não sabia que ele estava passando por algum problema. Porque aí tem essa questão, Uhum. né, dessa chuva de coisas que vem acontecendo na vida, né, ao longo de um Isso. certo tempo. Uhum. Então, ao que parece, a gente pode ver nesse ponto aqui que uma das dificuldades em relação a uma palavra sobre isso é justamente por conta do peso social que o ato possui, né? Esse peso. Então, enquanto for um tabu, a gente vai conviver com essas surpresas negativas, né? Porque a pessoa não se sente à vontade para expor o que está sentindo e chega ao extremo, né? O extremo de encerrar aquilo que é o seu sofrimento. Isso é bem importante quando você fala. Não é por acabar com a vida, mas é para tentar acabar com um sofrimento, uma atitude desesperada para acabar um sofrimento que parece sem fim. E aí, entre outras coisas, como você também falou, a empatia, eu me colocar no lugar do outro para tentar entender. E aí, antes da gente seguir, eu queria. Você falou da importância do psicólogo e você, na sua clínica, no seu trabalho clínico, como é a recepção de um caso? E aí você escolhe ou alguém que tentou e conseguiu, aliás, alguém que tentou e não conseguiu, graças a Deus não deu certo, e a pessoa busca ajuda, mas também da família, né? Como é que é essa acolhida? Então, eu vou falar de casos que, por exemplo, a pessoa tentou, Sim. não quis buscar um psicólogo, mas a família, por insistência, fez a pessoa procurar. Existem também esses casos em que a pessoa sequer quer procurar porque já desistiu de si, né? Tá ali pela família. E aí esses casos são ainda mais delicados, porque a pessoa ela já se sente julgada. Ela já chega, por mais que seja dito que o ambiente ali com o psicólogo é neutro, onde não vai haver julgamentos, ela já chega se justificando,
né? Então a gente já vê assim um peso em cima dela. De, poxa, eu não tô perdido, não quero mais viver e ainda tenho que estar aqui, né, falando sobre a minha dor, onde eu só queria acabar com a minha dor. E como é falar sobre essa dor? Então, eu acho que o mais delicado na clínica é falar sobre a dor, onde a pessoa só quer cessar a dor. E imagina só a gente colocar o dedo na ferida, né? Então, eu acho que a parte da clínica mais delicada é essa, é a gente falar sobre essa dor. Mas, como eu sempre digo, para qualquer questão que seja trazida para a psicologia ela é uma dança em que horas o terapeuta ele vai vestir uma luvinha de boxe, vai dar aquele soco ali no estômago necessário, e horas ele vai tirar aquela luva e vai afagar com todo amor, né? E no caso de uma pessoa que já teve ideação suicida ou também já tentou suicídio, isso aí é muito mais delicado, né? A gente tem que ter muito mais cuidado na hora de vestir essa luva. Mas a gente também tem que ter cuidado com os ganhos secundários. A gente chama na psicologia hospitalar, tem o ganho secundário. O que é o ganho secundário? A pessoa que está acometida por alguma patologia, seja ela qual for, né? A pessoa que chega ao ponto de idealizar o suicídio, ela está acometida, né? Ali com algumas questões, alguns transtornos psicológicos. Então, tem a questão do ganho secundário. Mas eu tô doente. Mas eu, qualquer coisa, então eu vou me matar. Então, tem que ter muito cuidado, tem que pisar em ovos comigo. Então, a gente tem que saber a linha, que é muito tênue, aí, ter o cuidado de como falar e do não falar. Então, acho que na clínica funciona assim, né? A gente precisa dizer o que precisa dizer, mas sempre tendo a sensibilidade com aquela pessoa que está mais frágil, né? Naquele momento. E também porque envolve, como você falou, a grande dificuldade é que às vezes a pessoa não vai porque ela quer, né? Ela está indo porque a família está insistindo. E aí, eu não sei se é um dado da sua experiência, mas pelo menos é um dado da minha, é que uma das dificuldades nesse processo é conseguir trazer a família para dentro do processo. Você vê a pessoa, mas onde estão seus familiares? A gente vê que essa é uma barreira, né? E aí é a ideia da não exposição, né? Termina sendo esse grande tabu. Se é um tabu falar, imagine então dizer que eu tentei, não deu certo e eu estou aqui procurando ajuda, né? Então eu vejo que a gente vai tentando contornar aqui o tabu. A ideia é quebrar o tabu e falar mesmo sobre o tema. Que é aquela história, né? Que o falar é terapêutico, né? Inclusive, eu começo a entender quando eu vou falando sobre o que eu estou sentindo. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar é que tem uma experiência do Jung que ele fala sobre o solilóquio, né? Solilóquio é um termo, inclusive, de um título de um livro religioso. E ele diz assim, o solilóquio é o meu encontro com a minha voz interior. E aí ele diz que a pessoa vai falando o que está sentindo por dentro. E aí depois ele diz, você está prestando atenção no que você está me falando aqui? E é por isso que o falar se torna terapêutico, né? Porque às vezes a pessoa não tem consciência daquilo que ela está falando ali. Isso. E Na aqui TCC acaba... a gente usa o questionamento socrático, né? O questionamento socrático, que é uma técnica onde a gente faz a pessoa questionar sobre questões que ela não sabe lidar. Então, a gente vai trazendo questionamentos onde ela vai respondendo e ela vai vendo que ali tem uma disparidade da realidade e do que ela pensa, né? Do interno com o externo. E aí é uma técnica bastante usada também em questão de prevenção do suicídio. Sim. Eu vou trazer aqui essa questão da Lu Lucena. Seja bem-vinda. E aproveitando, dizendo para todo mundo que pode deixar suas perguntas aqui. Pode mandar aqui pelo aviãozinho para os amigos. Tem uma questão aqui. Para quem sofre com esse problema de forma recorrente, mesmo já tendo buscado ajuda, feito tratamento, terapia, e ainda assim volta, a esperança de que isso possa ter um fim? Esse é o questionamento. Eu acho que aqui é no âmbito da ideação suicida. No âmbito primeiro, que é o da ideação, né? Isso. Para essa questão, eu acho que a qualidade de como se está se fazendo as coisas, né? Quando se entra numa terapia, se dá continuidade na terapia ou apenas se apaga o incêndio do momento?
Porque terapia é um trabalho de formiguinha, né? É uma coisa ali que é lenta, que são resultados ali minúsculos até, que a gente acha que não está percebendo, mas só ao longo de uma construção que quando a gente olha para trás, que a gente se despiu de quem a gente era, das nossas dores, que a gente consegue enxergar. Então, a primeira coisa é a continuidade desse trabalho está sendo feita, o que está sendo refletido na terapia tá se levando para o íntimo de fato, está se realmente se questionando sobre as coisas que são trabalhadas na terapia, ou a terapia está ficando só ali naquele dia da semana, né? Tem outra questão também que são questões patológicas, né? Então, muitas vezes se precisa recorrer também ao psiquiatra, né? Usar fármacos para trabalhar junto com o psicólogo, né? Trazer um trabalho mais completo ali e lidar com a patologia, né? Porque nem sempre o suicida ele tem um quadro depressivo e vai precisar de medicamento, mas cada caso é um caso, então tem que se usar todo o recurso que tem, né, ao seu redor. Então são muitas questões, são muitas particularidades, mas eu acho que quando algo é muito recorrente, algo está faltando, né, aí nesse processo. E é encontrar esse algo. Ver onde se está falhando, onde se está insistindo na dor. Na psicanálise, eu sou da TCC, mas eu gosto muito de trazer as coisas da psicanálise, eu acho muito válido. Na psicanálise se fala muito sobre o que se ganha com essa dor. Né? Às vezes a gente fica num lugar de dor e a gente não se permite soltar. A gente está ali segurando aquele ramo de espinho e a gente não solta. Por que a gente não solta? O que é que nos prende a essa dor? Então, é procurar enxergar isso aí. O que é que essa dor está te proporcionando que está te prendendo a isso, né? Às vezes uma lembrança do passado que às vezes não quer soltar. Enfim, são milhares as questões, né? Porque assim, a esperança, eu vou concordar em tudo e o fato de acreditar que existe a esperança é que a gente está na luta, né? Justamente por acreditar que é possível a mudança, a renovação. E além desses fatores todos que você está trazendo aqui, tem um outro que tem muito a ver com a própria estrutura da terapia, porque a terapia é um processo, né? E tem aquela história de que a sessão começa depois, né? A sessão vem depois, você sai do consultório e sai com aquelas ideias ali que vão lhe acompanhando para você reestruturar as coisas. Mas, assim, a forma como se dá o vínculo entre o cliente e o paciente também pode ser determinante, né? Porque, por alguma razão, eu posso não estar dando o pleno acesso às informações necessárias. Isso também dificultaria esse processo, né? Além de tudo que você já falou. E aqui, Renata, tem uma outra fala sobre a cultura. Aqui na cidade onde moro, o índice de suicídio é muito alto entre pessoas de 19 a 49 anos e percebo que a cultura tem muito a ver. É uma cultura alemã, machista e preconceituosa. Rio do Sul, Santa Catarina. Essa questão, a faixa etária, né? Essa faixa etária que ela menciona aqui, infelizmente, é uma das faixas onde se encontra mais alto o índice de suicídio, né? De 19 a 49, a gente percebe que é um índice alto. Mas o dado cultural também é fundamental, né? Ela está mencionando aqui uma cultura machista e preconceituosa. Eu poderia acrescentar aqui machista, preconceituosa e consumista. Então a gente vai percebendo o peso que a cultura que nós vamos, com a qual nós vamos interagindo vai ter nesses processos, né? Como elas podem configurar percepções, porque em uma cultura preconceituosa eu vou ver sempre vários grupos que estão à margem. Em uma cultura machista eu vou ver a mesma coisa, né? Uma estrutura pautada no homem. E quando a gente fala de estrutura machista, o machismo mata a mulher, mas também mata o homem, né? Porque é aquela história do você é homem, não pode chorar, né? Então até o não sentir, o não expor o sentimento é um fator de adoecimento e de possibilidade de encaminhamento para uma ideação suicida. Até procurar ajuda, né? Assim, você é forte, para que tá em médico, para que tá em psicólogo, né? Então isso atrapalha até mesmo ao homem procurar ajuda, né? Para a saúde, no geral, não digo só psicológica, né? Isso. Uhum. E aqui também a gente falou machista, preconceituosa, aí a gente acrescentou consumista, e também dependendo da compreensão religiosa, né? Porque você imagina alguém que está numa dificuldade enorme, por alguma razão, escutar
outra pessoa dizer que aquilo é falta de Deus. Então veja que além dos seus problemas, você se depara com um limite absurdo que é a ideia do sagrado, né? É como se você tivesse adoecido porque está distante de Deus. Moral da história, eu não posso contar nem com Deus na minha luta. Então veja que esse também é um outro fator que a gente poderia trazer aqui para acrescentar nessa percepção cultural, né? E aí eu até acrescento que é não só esse pensamento de não posso nem contar com Deus, mas o pensamento de, poxa, de revolta. Eu acredito em Deus, mas ninguém acredita em mim. Então eu não quero estar nesse mundo onde ninguém Também, acredita em mim. justamente. Né? Quero buscar Deus. Quero que Ou Deus que me a minha fé salve. não é suficiente, né? Ou que a minha fé não é suficiente. Então veja que a pessoa vai se negativando ainda mais, né? A partir dessas perspectivas. A pessoa que Vai está em sendo muito sofrimento, né? A pessoa que está em sofrimento, que chega ao ponto, a gente tem que deixar claro que é chegar ao ponto, é um ponto muito, muito forte, né? Chegar ao ponto de querer tirar a própria vida, ela tá ali muito suscetível a opiniões alheias. Então, uma opinião errada, uma opinião preconceituosa, de fato, põe um isso. ponto final, literalmente, na vida daquela pessoa, né? Basta uma palavra como essa de falta de fé para a pessoa acreditar naquilo, de certa forma, se doer com aquilo e, né, não confiar mais em ninguém e acabar com a própria vida. A questão do suicida é um ponto que eu sempre tento trazer na clínica, é o elo com a família, né? Elo não só com a família, mas com amigos, com uma pessoa próxima, de confiança. Construir uma confiança com alguém ajuda muito nesse processo, né, de adoecimento, de chegar a esse ponto de suicídio. Porque no momento que se perde a confiança nas pessoas ao redor, não se encontra um lugar onde ancorar, né? E se não se tem onde ancorar, a pessoa chega ao ponto de cometer o suicídio, né? Porque não se confia mais em ninguém. Então, o que é que eu estou fazendo nesse mundo, né? De estar ao relento pelo mundo aí, sozinho, solto, né? Então, a sensação de ter acolhimento é essencial. Eu digo que é essencial no processo, né? E essa dimensão de acolhida, de acolhimento, e aí a gente percebe, como você falou, a importância da estrutura familiar, né? E aí é interessante também porque na perspectiva familiar sistêmica, a gente entende basicamente, entre as várias possíveis, a gente pode resumir em três, né? É justamente essa família como a gente conhece, pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, filho, mas também o pessoal do trabalho, a estrutura de trabalho e convivência como um formato de família, né? Porque eu estou ali a semana toda. Isso. E também a família como a estrutura religiosa como uma família, né? Porque eu estou convivendo com aquele mesmo pessoal, os grupos de igreja. Então, a família nesse âmbito aqui se torna suporte fundamental, né? Fundamental. É daqui que a gente pode encontrar uma saída, justamente em oposição a essa solidão, como você falou, né? Desamparo e solidão. Mas, infelizmente, né, como a gente falou no início, a questão da fé, né, que é testada, né, quando Sim. se fala em suicídio, a questão da falta de aceitação no início da igreja, a primeira coisa que acontece, que a gente vê, assim, tem dados sobre isso, são as pessoas se afastarem da comunidade, né, que elas se encontram, da igreja. É o primeiro afastamento, porque é o primeiro lugar onde elas se sentem que vão ser julgadas. Né? E aqui tem uma quebra, né? Porque ao perder alguém, pela formação cultural brasileira, ao se perder alguém, a primeira referência que você busca é a referência religiosa, né? É tentar encontrar na religião um suporte para esse momento de travessia tão difícil. E aí você perceber que corre o risco de, dentro da sua comunidade de fé, ser visto como aquele que perdeu a fé. Isso. E aí você percebe que se abre um vazio poderoso, né, na estrutura de família e de compreensão do que vem a ser a vida depois desse evento. Por isso que, como você falou, é bem interessante debater também a pós-venção ao suicídio, porque, assim, a cada uma pessoa que se suicida, entre 6 e 10 vidas se desorganizam, né? Se desestruturam a partir dessa perda. E se existe um silêncio em relação ao suicídio, existe um outro silêncio em relação a essas famílias que devem se reestruturar a partir daqui, né? É sempre um debate, sempre uma luta. A gente pode ver, né, que é comum na nossa sociedade uma pessoa morrer e a primeira pergunta, mas faleceu de quê?
Então, Uhum. quando se tem um familiar que morreu por suicídio, já se começa o problema daí. A cada vez que tem que se falar em fulano que faleceu, precisa falar a causa da morte. E isso é um Uhum. sofrimento imenso para a família, né? Um sofrimento no quesito tanto da morte, que por si a morte ela já é trágica, né? Mesmo quando é aquele Sim. velhinho ali Uhum. que já viveu bastante, as pessoas sofrem, né? Imagina Pois é. uma pessoa que pôs fim à vida, é uma coisa assim muito trágica que choca muito. Então, Uhum. é difícil para os que ficaram lidar com o luto. Às vezes é um luto que ele vira patológico, que ele não passa, né? Então, quando se pergunta sobre fulano, já é difícil falar sobre fulano. E quando se pergunta a causa do porquê ele morreu, a essa causa ela vem carregada de culpa, de vergonha, de medo de julgamento, né? Aquele medo de julgamento da pessoa que cometeu o suicídio passa para os familiares. Aquela pessoa que não pôde conversar sobre que chegou a cometer, os familiares carregam isso, não conversam sobre, tratam aquilo como se fosse colocado embaixo do tapete. Então, a pós-venção, a gente pode falar também, não só para pessoas que tentaram e não conseguiram e a gente está ali na pós-venção, mas para familiares de pessoas que tentaram e conseguiram. Né? A Uhum. pós-venção também funciona para esse público, que Isso. fica ali um espaço, né, na vida sem, sem se saber como preencher, sem se saber como falar. É como se eu tenho um problema, mas eu estou fingindo que ele não existe. É o elefante branco na sala. Sim. Uhum. Começa com a poeira embaixo do tapete e vira um elefante branco, né? Você não Isso. consegue conter aquilo, não tem como conter. Tem aqui uma nosso amigo maestro Sadraque, seja bem-vindo, abraço. Faz tempo que eu vi Sadraque, viu? O Ben Alves disse que quando se terminam os motivos para viver, começam os motivos para morrer. Não generalizando, mas será que os motivos que buscamos para viver estão sempre entrelaçados ao prazer? Esse é o questionamento aqui que ele traz. Aqui, quando fala do prazer, tem um debate bem interessante com a psicanálise, né? Um questionamento que se levanta é que o Freud falava que existe uma repressão do prazer, né? O prazer reprimido, tal. Então, o superego como aquilo que reprime. Só que na nossa sociedade parece que se inverteu, né? Parece que a ideia é que você é quase uma ditadura, que você tem que ter o prazer, até pelo formato de vida em sociedade, né? E a cobrança é justamente pelo prazer, né? Se no tempo que o Freud falava tinha essa questão da negação do prazer, agora a gente vê que é uma Da perspectiva de um obrigação. prazer. E aí a pessoa se depara com, se na primeira perspectiva, com a negação de um prazer, agora ela se depara com uma possibilidade infinita, né, de prazer, porque ela pode achar vários caminhos onde ela dê vazão a isso. Mas eu vou debater aqui com a fala do Sadraque, ele dá a palavra para você também falar sobre isso, porque eu vejo assim, num campo de percepção de modelo de sociedade, a gente é conduzido a acreditar que os fundamentos e o sentido da existência se dá a partir de prazer. Agora, o prazer de diversas formas, o prazer tanto no campo sexual, mas também no campo econômico, porque é aquele prazer de poder sempre evoluir economicamente, de ter os melhores produtos. Então, quando se fala de prazer, eu vou enquadrar sempre nessa perspectiva de modelo de sociedade. E aí, por exemplo, Instagram, a vida instagramável, né? Você vê a vida feliz de todo mundo, de artistas, todo mundo está feliz aqui. Então, perceba que nesse sentido a gente pode perceber, a gente pode afirmar que a nível de sociedade existe uma demonstração de que o sentido é esse prazer. Mas a gente encontra em outras perspectivas de prazer o sentido, né? Por exemplo, o prazer da vida, de uma vida mais simples, de uma vida minimalista, de uma vida dedicada à música, como é o caso aqui do Sadraque, a gente encontra prazer nisso, né? Numa ruptura com esse imaginário coletivo, né? Seria por aí, pelo menos para início. Sobre isso, eu concordo com tudo que você falou e eu volto à fala de quem falou sobre a faixa etária, né? Entre 19 e os Aos 49 anos, 49. né? Isso. Por que será esse número? Será aleatório? Não. A questão é, entre 19 e 49 a gente vê a tona ali a idade laboral.
E Isso. dentro da idade laboral, a gente tem um mundo selvagem, capitalista, Uhum. né? Isso. Onde um quer ser melhor que o outro, onde desde pequenininho hoje já se começa com as crianças fazendo aula de robótica, esporte, aula de línguas, e as crianças mal têm tempo hoje para brincar, né? As coisas estão muito aceleradas. O mercado de trabalho, antes que antigamente que uma graduação era nossa, incrível, você conseguia se graduar, hoje em dia o mestrado não é nada às vezes, né? Uhum. Você tá ali a 1.000 por hora para conseguir algo mediano. Então eu acho que isso já tira o prazer das coisas, né? O prazer de uma vida onde se constrói uma família, o prazer de uma comida na mesa, o prazer dali de você ter um dia livre, um dia de pernas para cima mesmo. Quando que a gente vê isso hoje em dia, né? Hoje em dia no Instagram Uhum. mesmo é uma competição de quem está mais ocupado, É. né? E feliz. Eu tenho que ter tempo para minha vida social, eu tenho que ter tempo para estar malhando, porque todo mundo hoje é fitness, eu tenho que ter tempo para ter minhas fotos lindas aqui, meu filho combinando com 3 fotinhas combinando aí que é a moda agora. Então, assim, são Sim. muitas preocupações ali que o ser humano está tendo que acompanhar ali. Só que a questão do nosso sentimento, do nosso eu, ele não está acompanhando tão rápido quanto o mundo está evoluindo, né? Então a gente fica ali com o vazio existencial, que sempre existiu e agora é mais do que nunca, porque são pessoas cheias, com a vida cheias, mas com a alma vazia, né? São Uhum. pessoas que É. muitas vezes sequer tem tempo para pensar que se aquela profissão que escolheu é mesmo a profissão que faria feliz, ou se está fazendo aquilo ali porque os pais falaram, a sociedade falou que é a profissão que dá dinheiro. Então eu acho que tem muito essa questão do prazer, onde eu faço o que de fato me dá prazer, ou eu faço o que o coleguinha do Instagram está fazendo, ou eu faço o que vai colocar ali minha foto mais bonita. Às vezes Uhum. eu quero ir para um dia tranquilo na fazenda, mas acabo indo para um dia numa praia agitada para tirar foto como todo mundo. Então, né, fica aí o questionamento se eu faço o que eu Uhum. quero ou se eu faço o que o mundo tem ditado, né? Isso. E aqui eu vou voltar para aquela fala do Sadraque pelo seguinte. Nesse sentido que ele falou aí, a gente percebe que, de fato, e aí pegando também a sua fala, Renato, quando a gente vai percebendo que aquilo que vai conceder sentido é muito conectado com aquilo que é um padrão ditado, e a gente percebe, por exemplo, que não consegue dar conta disso, a gente adoece. Sim. E aí o adoecimento vai ter vários níveis, né? Por exemplo, alguém pode ter uma depressão, mas alguém pode chegar a entrar de tal modo na depressão que pense que o fato de não se enquadrar ou não corresponder faça com que essa vida mais não tenha sentido. Isso. E aí sim, e aí nessa perspectiva que ele colocou lá do Rubem Alves, termina que é mesmo, né? Essas razões para viver são muito frágeis. São muito Isso. frágeis porque não são nem da pessoa, né? São de outro, é outro que está dizendo. Então, como são muito frágeis, elas jogam a pessoa num vazio. E aí eu vou concluir com essa fala aqui da Danusa, para lhe dar a palavra. Danusa é minha irmã, seja bem-vinda sempre. Eu vi minha mãe entrando aqui também, seja bem-vinda, Lucinha. Ela falou assim, a fala perfeita foi na hora que você estava falando. Às vezes você se esforça tanto e tudo que você faz parece ser um nada, justamente porque é esse maquinário de sociedade que a gente vive. Para quem Parece você que a está se ideia esforçando, né? justamente. Esse esforço E é aqui seu ou é um esforço que você faz para os outros? É um esforço para você ou justamente. para os outros? E às vezes é até assim, porque o esforço seu, o esforço a partir dos outros, mas parece que eu sou privado do meu esforço, né? Porque a ideia é assim, não, eu quero fazer tal curso. Aí alguém diz, não, mas esse curso não dá direito, então não dá dinheiro. Então veja que o meu curso, a minha escolha é negligenciada, né? Então até nesse ponto, né? Eu queria fazer, mas eu não faço. Aqui é uma instância de adoecimento, né? Essa negação. E E aqui o o, Freud estaria corretíssimo, né? Aquilo que dá prazer está sonegado. e o que a gente cala vira sintoma, né? Então, ali, aquela profissão que Justamente. ficou ali adormecida, né? Vai repercutir Uma pro resto hora, da vida como uma frustração, né? justamente.
E aqui é bem interessante você ver isso quando chega ali final do ano, comecinho do ano, fulano de tal que passou em direito, passou em engenharia, sim, mas quem passou em filosofia e história também tem uma vitória, né, para contar, Isso. mas não entra, né? Parece que não entra. Tem uma fala aqui, ó. A pessoa se encontra num vazio profundo e a solução aparente é justamente a perda da sua vida, né? Porque, assim, essa fala aqui eu só traria a gente para esse debate na seguinte perspectiva. Deixa eu ver como é. A pessoa está realmente num vazio profundo. E encerrar a vida com um suicídio é porque ela já chegou à conclusão de que não está vivendo. Seria mais ou menos assim, essa percepção. Como eu já não tenho vivido, parece que essa é a saída, né? E, de fato, aqui, como foi colocado, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, aqui tem essa dinâmica de que não existe uma cara, né, para o suicida. Não existe essa imagem. A gente vê E aqui na internet fotos de pessoas que estavam felizes num dia e no outro se suicidam, né? isso. E essa questão, assim, que a gente tem falado, né, da questão do prazer nas coisas, das comparações em redes sociais, a gente vê muito a frase de, poxa, mas fulano tinha tudo. Como pode ter Uhum. se matado? Mas espera aí, o que é esse tudo? Tudo, né? Tudo é Esse o tudo é quê? o quê? Tinha uma casa boa, viajava, tinha carro, tinha profissão? É esse o tudo? Mas ali a essência da pessoa. O que, que faltava na essência dessa pessoa? Essa pessoa tinha amor, tinha carinho. E quando eu falo de amor e carinho, eu não falo só das outras pessoas com ela, mas dela com ela, consigo mesma, né? Uhum. A construção Isso. dela como pessoa, né? Ela se amava, ela estava feliz com a vida que tinha escolhido, porque as nossas escolhas elas vão pesando, né? E nem sempre a Uhum. gente sabe se perdoar, né? Então, eu acho que quando a gente fala de suicídio, tem muitas coisas envolvidas, né? Isso. Tem muitas questões que, por isso que eu falo que a melhor prevenção para o suicídio é o autoconhecimento. Porque com Uhum. autoconhecimento a gente sabe nossos limites, a gente sabe onde nós de fato erramos e onde de fato fizemos o melhor, apesar do Uhum. melhor não ter sido a solução. Então, o autoconhecimento ele realmente salva vidas, né? Uhum. Então, a gente tem que parar um pouquinho de pensar no externo, somente no externo, e pensar no interno, né? Uhum. Na semana passada eu fiz uma live aqui com o professor Maurício, a gente falava sobre uma perspectiva que a gente deve colocar entre parênteses, né? Porque assim, como você falou aqui agora, uma coisa que vai casar com o que ele trouxe na semana passada, que tem muitos fatores envolvidos e a gente às vezes corre o risco de dizer assim, não, mas é porque ele era diagnosticado como bipolar, era diagnosticado como depressivo. A gente associa a ideia de adoecimento e suicídio, mas às vezes o que está na base é a perda do sentido, que é algo mais profundo e que muitas vezes independe de questões de doença. Não está diretamente conectado com a doença. E aqui o Isso. autoconhecimento, como você traz, né? Essa é a chave de entendimento sobre uma prevenção de fato eficiente, né? E aqui nos diversos formatos de relação, né? Família, trabalho, até na religião, naquele grupo de escola que a gente está reunido ali com os amigos, no grupo de faculdade, mas também no intervalo do café no trabalho, né? As Isso. partilhas ajudariam muito. E aí, Fica à E aí, vontade. e aí pensando sobre o que foi falado, né, da sociedade machista, de tudo isso que a gente falou, me veio à cabeça agora duas coisas que eu vi recentes. Uma foi um filme que o título é Estou Pensando em Acabar com Tudo. Sim. Por incrível que pareça, o título não é Acabar com a Vida, né? Não vou dar spoiler do filme, mas é um filme é maçante, é um filme assim que você assiste, né? Até o próprio filme faz piada com ele mesmo, fala, né, de É, filmes que demoram. Você assistiu é. ele? Assisti sim. Pronto. Então, um filme maçante ali que você fica, nossa, eu quase tirei, mas não, tem algo ali que me espera. E quando você chega ao final do filme, você vê ali uma história de vida, né? Onde a sociedade ali foi falando mais alto das escolhas. As escolhas que a gente, às vezes, muitas vezes faz e acha que é provisório. Não, amanhã, amanhã. Só que amanhã, quando chega, a gente já está numa certa idade que já não deu mais tempo, tudo aquilo ali já passou.
né? E aí eu lembrei com esse filme, eu lembrei de um episódio que eu vi ontem, numa série This Is Us, que é uma turbulência no avião, e aí a senhora diz, né, que teve muito medo e que ela percebeu que ela estava vivendo num casamento infeliz e que pela primeira vez ela se viu morrendo num casamento onde ela é traída, onde ela está infeliz. E que aí ela sim tomou a decisão de se divorciar. Uhum. Então, o que eu quero trazer com tudo isso? É que a gente às vezes passa a vida sofrendo e sem ter coragem de mudar a nossa vida, onde qual a nossa responsabilidade, né, naquilo que nos afeta, né? É alguma frase mais ou menos assim de Freud. Uhum. E que muita gente acaba se perdendo nisso e acaba vendo que a vida não tem mais solução. E chega a esse ponto de pensar no suicídio, quando de fato tinham muitas soluções ali, mas a sociedade ali imprensou, né? Pressionou a não se tomar uma decisão. É mais fácil tirar a vida do que mudar o rumo da vida. Né? E aí eu Uhum. queria deixar essa reflexão aí para a gente discutir um pouco sobre isso, né? Sobre mudar o rumo da vida. Eu estava pensando, se eu soubesse que você tinha assistido esse filme, a gente ia propor depois uma live sobre ele. Eu vou Podemos comentar, propor essa live mais para frente, né? eu vou comentar só um pouquinho do filme, porque assim, o que me chamou a atenção é que termina, claro que ali, infelizmente, pelo enredo, dá um spoiler, né? Pelo enredo, a pessoa não tem como refazer, reconstruir ou recomeçar. Mas termina que o filme inteiro é um exercício de autoconhecimento, né? Porque é ele e a namorada dele ali, mas a namorada é uma projeção, então é a vida que ele imaginou e a vida que ele de fato teve, né? Essa comparação paralela, que é justamente uma base de uma compreensão de autoconhecimento, né? Como é que eu posso avaliar minha vida e achar alternativas de saída? E falando sobre essa perspectiva de renovar ou refazer a vida, eu lembro sempre do Nietzsche, né? Um filósofo alemão, eu gosto muito dele. E tem um questionamento no livro dele que é a chave para muita coisa, assim, nessa perspectiva de autoconhecimento. Se essa vida que você leva hoje é uma vida que você queria repetir, se você desejaria repetir a vida que você leva hoje. E é interessante porque até eu gosto de usar isso na clínica, né? Essa vida que você está levando hoje lhe deixa satisfeito? É unânime que ninguém está satisfeito. E aí, quando a pessoa diz que não está satisfeito, a gente joga outro questionamento. Então, por que você mantém isso? Por que você não muda? E aí a gente percebe que tem várias estruturas que impedem essa mudança, né? Tem questões de insegurança, tem questões de história de vida. Por exemplo, é uma menina que viu a mãe ser submissa ao pai a vida toda e ela não consegue sair de um relacionamento abusivo por conta disso. Então veja que esse modelo de vida vai se tornando uma prisão. E determinadas percepções sobre a prisão pode fazer a pessoa não acreditar mais em nada, né? Como se não houvesse uma saída, porque o horizonte histórico dela foi construído assim, quase como uma repetição de uma estrutura familiar, né? Que é um tipo de espelhamento. Mas quando você, para ser bem mais direto no que você propõe, a sua perspectiva usa a maiêutica socrática, né? Assim, um grande questionamento sobre aquilo que lhe traz um tipo de segurança. E eu vejo que o primeiro passo da terapia é justamente a desconstrução. Não existe autoconhecimento sem autodesconstrução. Tem muita coisa na vida da gente que precisa ser desintegrada para que a gente comece de novo, né? E é nesse ponto que as pessoas se tornam inseguras, porque por mais adoecido que seja, parece que aquela estrutura ali lhe garantiu chegar até aqui. Aí você duvida que pode avançar. Por isso que o investimento no autoconhecimento garante essa força para começar, né? E nessa história do avião é bem interessante que você trouxe, porque parece que determinadas situações de limite abrem os olhos das pessoas, né? Mas seria bom que a gente conseguisse abrir os olhos sem precisar chegar em limites, né? A gente Isso. conseguisse perceber antes. Mas eu acho que seria por aqui, essa ideia do autoconhecimento trazendo em si uma chama de desconstrução. E aí você tem que se queimar, eu vou repetir o Nietzsche para lhe devolver a palavra, né? Você tem que queimar nas próprias chamas para ressurgir das cinzas, né? Tem que abrir mão de muitas crenças que lhe Isso. deram, de muitas coisas para recomeçar, né?
Essa questão da desconstrução é muito interessante você trazer, porque o suicídio está muito ligado a questões de construções desde a infância. Aquela Uhum. criança que, porque fulano não tem jeito, fulano é mais burro que os irmãos, fulano não aprende matemática, fulano é mais frágil, fulano é mais sensível. Então ele cresce com aquela ele é taxado de tal coisa e ele cresce com aquela autoimagem. Para ele, ele é aquilo. Então, na primeira Sim. adversidade, ou nas primeiras adversidades, ele se encontra com aquela barreira. Aquela barreira onde foi dita pelos pais, pelos avós, desde que ele era criança. Então, como Uhum. ultrapassar essa barreira, né? Então, ali Sim. na desconstrução, só que muitas vezes é tarde. Muitas vezes não se chega Uhum. a buscar ajuda psicológica para tal. Por isso que eu acho que o mais importante de se falar sobre prevenção é como eu posso ajudar uma pessoa próxima de mim. Acho que a Uhum. primeira coisa que eu posso dizer, eu acho que Dalton concorda comigo, tente falar com ele, ela, né, a pessoa, para Sim. buscar ajuda psicológica, ajuda profissional. Não tente dar conselhos, não tente fazer o trabalho de um profissional, porque você está ali tocando em assuntos sensíveis. Então, uma palavra errada, né, pode causar É, danos irreversíveis. Então, acho que a primeira coisa, quando se chega ao ponto de se falar de suicídio, é buscar ajuda profissional. É o isso. ato O mais nome do filme. responsável a se fazer. Estão perguntando o nome do filme. Estou pensando em acabar com tudo. Só Estou para pensando em mencionar o nome do acabar com filme. tudo. É um E filme bem aí, maçante, mas vale a pena até o final. Se traz muitas é, reflexões e a gente pode trazer aí uma resenha, né, sobre o filme. isso, vou combinar aí para a gente propor esse debate aqui. Veja bem, agora é bom que a gente ressalte, como Danusa colocou aqui, minha irmã, Daniela está aqui. É importante ressaltar que essa desconstrução, de fato, é muito dolorosa, porque, por exemplo, como você falou, alguém que foi apresentado sempre a ideia de que ele era incapaz, de que ele não conseguiria, de que ele não avançaria. Esse menino não aprende, esse menino não vai ser ninguém na vida. Quando essa pessoa adulta se depara com a possibilidade de acabar com a sua vida, ele está alimentado também por essa crença que veio lá da sua história. É uma E criança ferida, desconstruir né? justamente a criança ferida, a criança interior ferida. E desconstruir isso é um trabalho delicado e doloroso, né? Vai ser sempre assim. Mas o resultado, quando a pessoa consegue fazer essa desconstrução e ela começa a se reintegrar, é uma experiência de liberdade profunda e que nunca vai ser tomada dela, né? É bom ressaltar isso aqui também. Em contraponto, também tem aquela criança que é super estimulada, né? Nossa, fulano é Sim. muito inteligente, é uma criança incrível, é uma criança genial. E de repente aquela criança genial vira adolescente, lida com a primeira diversidade, fora no namoro, lida com a segunda diversidade no mercado de trabalho, uma entrevista que não dá certo, e de repente lida com diversas adversidades e, poxa, mas eu tô decepcionando minha família, eu tô decepcionando a todos. E aí vem aquela sensação de, poxa, mas eu era a criança incrível e de Isso. repente eu não consigo lidar, se torna um adulto frágil. Então, quando a gente fala de taxar, não é só taxar para coisas Negativo, né? pejorativas, negativas, mas cuidado ao taxar o ser, né? O ser, ele é. Nós somos seres assim adaptáveis, nós somos seres capazes de muitas coisas, de muitas mudanças. É aquela história, né? Quem me conheceu há 10 anos atrás já não me conhece mais, né? Sim. Então, como viver de taxar alguém, né? Os prejuízos que isso pode trazer. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque no momento que a gente fala sobre prevenção, a gente traz toda essa reflexão que serve como uma prevenção, né? Na criação das nossas crianças, né? No cuidado ao falar com o outro. A ideia também da frustração como parte do processo de amadurecimento da pessoa, né? Tem esse Isso. aspecto aqui, como você bem relata. Eu vou fazer uma seguinte proposta, Renata. Eu vou propor que a gente encerre esse momento da live e abra o seguinte para a gente falar, entrar de fato na pós-venção ao suicídio. Pode ser assim? Certo. Pode sim. Pronto. A gente agradece quem está por aqui com a gente e convida para voltar. É bem rapidinho, viu? Não vão embora. Basta só aguardar um pouquinho que a gente está voltando. Então, até mais, todo mundo. Até mais, Renata. Até. Rapidinho.